Oi pessoal, Reverendo Surian aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês nos vídeos, alguns vídeos sobre como foi o meu trabalho hoje pelo projeto DLC do Distrito Paulista da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELP, em parceria com a Hora Luterana. Então, assiste aí o vídeo e deixa a sugestão, faça seu comentário aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu tô indo no dentista, lá no Embu das Artes, e vou aproveitar para evangelizar, né? Hoje é segunda-feira. Como eu tenho flexibilidade de horário, eu posso folgar num dia que eu precisar, entendeu? Mas segunda-feira, que nem hoje, eu vou lá no dentista, lá em Embu das Artes. É uma oportunidade de trabalhar, de evangelizar o pessoal lá, né? Embu das Artes é uma cidade que tem pontos bons. O centro turístico lá é muito lindo. Se você é daqui da região de São Paulo e não conhece, quando você vier a São Paulo, vai lá no centro turístico de Embu das Artes. É muito legal, muito lindo lá. Mas tem uma parte pobre que é a maior parte da cidade, né? De onde o dentista fica não é a parte pobre, mas tem a parte lá que é bem pobre, fica ali perto. Então eu gosto de evangelizar o pessoal mais necessitado, né? Então eu vou aproveitar e vou trabalhar hoje lá no Embu das Artes. Que Deus abençoe, que a gente possa... que o projeto continue levando Cristo para todos, tá bom? Deus abençoe vocês. Vão comigo nessa jornada, depois eu conto como foi. Agora eu tô aqui no metrô Campo Limpo, do lado de fora, né? Tô sem folheto, sem panfleto, entreguei todos, mas eu vou evangelizar mesmo sem panfleto, né? Eu vou ler uma passagem da Bíblia. Eu tenho 30 segundos, ninguém tá na rua de bobeira, a pessoa tá indo trabalhar, tá fazendo alguma coisa, tá ocupada, né? Então eu não posso tomar muito tempo, eu vou só abordar, ler um versículo da Bíblia e falar que Deus abençoe a pessoa, né? Só para animar as pessoas mesmo. E aí o Espírito Santo faz a obra, eu não preciso falar endereço da igreja, essas coisas e tal. É bom, porque se as pessoas quiserem visitar, é muito bom. Mas na falta desse endereço, na falta do panfleto, não tem problema. A palavra de Deus é que faz o trabalho, né? O que está no panfleto é a palavra de Deus. Então eu vou ler a palavra de Deus para as pessoas. Eu vou ler dois versículos só. É Romanos 38, capítulo 8, versículos 38 e 39. Eu vou ler só esses dois versículos, vou dar que Deus abençoe e a pessoa vai sabendo que Deus a ama. E o Espírito Santo vai fazer a obra com outras pessoas para que elas possam, de repente, se tornarem cristãs e viverem uma vida cristã, tá? Então, Deus abençoe e depois eu conto como é que foi o trabalho, tá? Fiquem com Deus. Hoje aconteceu uma coisa inusitada, né? Tô sem máscara agora. Minha médica mandou usar máscara, eu tenho que usar máscara porque eu tô com a imunidade muito baixa, né? E agora eu tô em um lugar aberto, mas eu vou entrar no shopping e vou pôr a máscara. E eu tava na rua ali, na frente do metrô, como eu falei no outro vídeo. E como eu tava de máscara, a maioria não queria falar comigo. E na hora que eu tirei a máscara, todo mundo parou pra falar comigo. E eu pude falar de Jesus para um monte de gente, né, no metrô, porque aqui circula muita gente, né? Então, achei estranho. As pessoas têm medo de pessoas com máscara, né? Eu tava com máscara, ninguém queria parar para falar comigo. E sem máscara foi todo mundo. Mas é uma delícia, né? É uma delícia falar do amor de Deus, de Jesus Cristo, né? Então, agora eu vou para casa, né? De tarde, vamos ver se eu consigo sair para trabalhar fora de novo, porque hoje está bem frio aqui em São Paulo, ou vou trabalhar de casa mesmo, evangelizando na internet, tá? Fiquem com Deus, gente, Deus abençoe vocês. Então, eu falei que eu ia para casa almoçar, né? Acabei nem indo, porque eu passei aqui no shopping, fui evangelizar algumas pessoas e acabei conversando bastante, né? Com uma pessoa transexual, também um pessoal alternativo, né? Tatuado e tal, que vende coisa em loja. E um casal também de pessoas alternativas e tal, né? Falando que assim, a principal reclamação, as igrejas evangélicas não aceitam, eles sempre tratam mal. Quando eles vão visitar uma igreja, eles são tratados mal. Um reclamou da igreja católica, falou que na igreja católica que ele ia tratar ele muito mal por ser uma pessoa alternativa e que ele não quer mais saber de igreja, né? Então foi uma conversa assim bem legal aqui com os jovens, né? E o outro falou assim que o que o pessoal prega na televisão, na internet, esses pastores aí, é tudo mentira. É só para enganar o povo, assim, sabe? Já todo revoltado. Mas você abriu o coração, saiu da defensiva e entendeu que Deus ama ele, que realmente, não é mentira. O pessoal
quase todos aí da televisão, da internet, famosos aí, falam mentiras, né? Não pregam a palavra de Deus, fala só sobre um assunto só, ou dois assuntos só. Sendo que a palavra de Deus é rica, né? Tem um monte de assuntos. A Bíblia não fala sobre tudo, mas ela fala sobre um monte de coisa. O pessoal só fala das mesmas coisas, né? Os mesmos pecados. Não pode isso, não pode aquilo, só coisa negativa, né? E a Bíblia é cheia de coisa positiva, do amor de Deus, né? Então, aqui as pessoas se desabafaram, que estão muito magoadas com as igrejas evangélicas e católicas e não querem saber de igreja. E aí, através do projeto, da igreja vai até eles, né? Através do projeto, a igreja vai até eles para falar que Deus ama, que Deus acolhe, que Deus recebe sim, e que Ele transforma a vida, que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele transforma vidas, né? Então, você que está me assistindo, receba bem o visitante. Ah, mas é transexual, receba bem. Ah, mas é cheio de tatuagem, receba bem. Recebe bem as pessoas, trata bem as pessoas, seja gentil, é o mínimo, né? E aí o Espírito Santo faz algo. O Espírito Santo trabalha com as pessoas, né? E a pessoa, que nem um famoso, não vou citar o nome, ele foi convertido e eu conheci esse famoso, e ele tinha muito luxo, ostentação antes de ser cristão. E ele se converteu, ele já é falecido, ele morreu numa casa simples. E aí a mídia noticiou que ele morreu pobre. Não, ele não morreu pobre, ele morreu milionário. Ele tinha milhões na conta, deixou milhões para os filhos, né? Eu era muito amigo da filha dele. Estou olhando aqui por atravessar. E ele simplesmente falou assim: não vejo mais graça, não vejo mais sentido em ter uma casa grande, em ter carro importado, essas coisas. Eu tenho agora coisas tão mais importantes em Cristo, né? Meus irmãos em Cristo, minha família restaurada, minha vida transformada. As coisas de antes do passado perderam sentido. Minha experiência também foi essa, né? O satanismo, quando eu nasci crente, né? Mas aí falavam pra mim que Deus me odiava porque eu tenho doença, né? Também me tratavam muito mal na igreja. Então passei a odiar Deus também, né? E tudo mais. E depois que eu saí depois que eu voltei para Cristo, eu abracei o satanismo, né? Fiquei um tempo no satanismo e quando eu voltei para Cristo, tudo perdeu sentido. É uma nova vida, um novo sentido. E esse novo sentido quem dá é o Espírito Santo, não é você e nem sou eu. Então, o nosso papel é abraçar, para que Deus trabalhe na mente das pessoas como Ele trabalha nas nossas, porque nós também precisamos de conversão diária. Nós somos todos pecadores e precisamos da graça e da ação de Deus nas nossas vidas, né? Então, assim como Deus trabalha com a gente diariamente, Ele vai trabalhar com as pessoas que chegam nas nossas igrejas. Nosso papel é abraçar. Elas vão ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus vai trazer a fé e um novo pensamento para a pessoa, né? Vai dar sentido à Bíblia, às pregações e tudo mais. Que nem esse famoso: ser rico não é pecado. Ele podia ostentar, não tem nenhum problema. Mas perdeu sentido para ele, porque para ele Cristo era muito mais valioso do que os milhões de reais que ele tinha na conta, entendeu? E é assim também quando Jesus vem até nós e transforma a gente. Foi o que aconteceu comigo. As coisas perdem o sentido e a vida tem um outro sentido, muito melhor mesmo. Então, o trabalho aqui foi bem legal, hoje foi um dia bem legal. E assim, tá dificuldade esse ano é por causa da política e eleições. As pessoas acham que eu estou fazendo propaganda política, que eu estou que o folheto da Hora Luterana é para política, então elas não param para falar, né? Consegui falar com poucas pessoas, acho que umas 30, 40 só, mas graças a Deus foi bem produtivo, assim, sabe? Falar do amor de Deus e tal, e é uma delícia fazer isso, né? Eu amo fazer isso. Agora realmente vou para casa, preciso comer, não tô com fome, mas vou empurrar alguma coisinha para comer e depois eu vou trabalhar pela internet, porque tá bem frio aqui em São Paulo e eu ainda estou em recuperação, né? Então Deus abençoe vocês, amém.